Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, caminhando nos estudos do conhecimento na graça da Palavra de Deus. Sempre trazendo, eu não tenho muitas notícias novas sobre o Botafogo, mas eu sei dizer que torno a ratificar, pedir para que vocês controlem o emocional, não deixem levar para o coração as emoções, do time que estava com 13 pontos na frente, quase 15 parece, e perdeu essa gordura e agora depende de uma vitória quinta-feira, que agora vai ser o jogo quinta-feira, próximo, dia 23, contra o Fortaleza. Caso ele ganhe, ele volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Então faltam 5 partidas para o Botafogo ser campeão, mas para isso ele precisa ganhar as 5 partidas. Então, feita essa introdução, vamos à palavra. Hoje eu queria falar sobre as pessoas que sofrem em fazer o bem. Não que a pessoa às vezes queira ter uma glória, um reconhecimento do que ela faça, mas às vezes ela é incompreendida. Às vezes outras pessoas pensam que ela quer aparecer. E muitas dessas pessoas que acham que o outro quer aparecer porque está fazendo algo em prol a outra pessoa, ela mesma não faz, não tem uma atitude de fazer algo. Então, a palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, tenham todos os mesmos modos de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E o que é misericórdia? Misericórdia é tratar uma pessoa com mais compassivamente do que ela merece. Isso se torna possível graças à expiação de Jesus Cristo, Nosso Pai Celestial, pois Ele conhece nossas fraquezas, os nossos pecados. Ele demonstra misericórdia quando perdoa nossos pecados e nos ajuda a viver em sua presença. Então imagina, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, não é uma filosofia vã, tanto que a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Ele testifica de Deus, de Jesus, como Filho de Deus, que veio ao mundo, conviveu com o pecado, mas não pecou. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele foi injustiçado e não pecou, não amaldiçoou. Tanto é que quando eles estavam na cruz, que tinha um ladrão do lado dele, um dos ladrões reconheceu que ele estava ali por motivos, que ele era um ladrão, e se voltou para Jesus e pediu perdão, e Jesus falou o quê? Daqui a pouco você estará comigo no paraíso. Já o outro ladrão não reconheceu e não aceitou. Desce dessa cruz e faça alguma coisa por nós. Foi isso que o outro ladrão, pensando, não teve uma visão espiritual, material, imediatista, e não reconheceu ali que ele estava diante do Filho de Deus. Então, essa questão da misericórdia, por quê? Porque Deus falou assim, Pai, quando ele estava lá na cruz, se voltou para Deus, seu Pai, em oração. Ele já estava sabendo que ele estava para partir. Ele falou: Pai, perdoa a eles, porque eles não sabem o que fazem. Todo aquele alvoroço, toda a injustiça do seu julgamento, apedrejamento, mesmo assim Deus pediu que Deus perdoasse os seus detratores, os seus perseguidores, os justiceiros na época. Não retribuam o mal com o mal, continua a palavra de Deus, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Imagina num trânsito que ocorre muito isso, briga de trânsito,
As pessoas já saem de casa, às vezes, nervosas, preocupadas. Eu sou mesmo eu sou um ser humano. E às vezes o outro está mais apressadinho, está sem paciência, te dá uma fechada, te corta, mesmo se estando na sua mão certinho, ele entra na sua via, não dá seta. Isso tudo ocasiona um estresse, não é verdade? Ocasiona estresse. As pessoas às vezes saem de lá do carro, já estão falando palavrão, já estão xingando. E se você, muitas das vezes, você estando certo e com razão, você, vamos dizer assim, se igualar ao mesmo nível, a faísca ali está prontinha para ter uma briga. E você não sabe o que pode ocorrer. Você não conhece aquela outra pessoa, qual é o perfil dela, qual é o histórico dela, se ela é gente boa, se não é, né? Pode estar com uma arma no porta-luva. E às vezes tem família envolvida, tem criança, então às vezes por causa de um insulto, de uma discussão, muitas das vezes é melhor você, como diz aquele ditado, colocar o galho dentro, que isso não é covardia. Muitas das vezes é preferível você fazer isso, você perder, mas ganhar lá na frente, ganhar a sua vida, da sua família, enfim. O prejuízo pode ocorrer, o carro amassou e tudo, mas você recupera. Agora uma vida, ou às vezes até você perder a sua vida, ir para uma cadeia, você não vai recuperar. Então, por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos alerta para isso. Eu sei que é difícil. Torna a dizer, quando eu me converti, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu via muitos personagens da Bíblia, né? Missionários e tudo, apóstolos, que pecaram, erraram o alvo, entendeu? Pecar é errar o alvo. Eles não foram perfeitos. O único que foi perfeito foi Jesus. Mas eu vi para esses personagens que era possível, eu errando, então também eu estou dentro. Porque se eu lesse lá, fosse todo mundo perfeito, bonitinho, sem mácula, sem mancha, sem nada, então não serve para mim, porque eu sou pecador, continuo sendo pecador, mas só que hoje eu sou remido pelo sangue de Jesus Cristo, graças a Deus. Então, misericórdia é tratar uma pessoa com compassividade. O que é ser compassivo? Ser compassivo é a capacidade de compreender o estado emocional do outro. É entender que tudo faz parte. Saber se colocar no lugar do próximo e entender o que de fato ele está sentindo, o que ele está passando naquele momento. Porque muitas vezes não é uma tarefa fácil. Jesus, eu tenho que falar de Jesus, gente. A Bíblia dá esses exemplos de misericórdia e de compassividade. Quando Jesus estava no Gólgota, que Judas, né, o entregou, e os soldados romanos foram lá para prender Jesus, a reação de um dos discípulos de Jesus pegou uma espada e decepou, cortou a orelha de Malco, que era um soldado romano. Jesus imediatamente repreendeu o seu discípulo, operou um milagre e colou a orelha de Malco no lugar. Porque ele falou, o meu reino não é da espada de justiça dessa forma, o meu reino não é desse mundo. Não é de revolta, não é de briga, não é de discussão. E teve misericórdia e se compadeceu de Malco. Né? A Bíblia não relata direito o que aconteceu com Malco, mas eu creio que ali ele também se converteu. Né? Porque apesar da agressividade que ele sofreu, mas ele reconheceu ali o poderio de seu Jesus. Então, sejamos compassivos, amemos-nos fraternalmente, não retribua mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Nós fomos chamados para recebermos uma bênção, uma herança que está nos céus. Hoje nós estamos na terra. A gente nasce, cresce. É uma brincadeira aqui, ficar bobo em casa, mas é uma brincadeira. E falece. Nosso corpo volta à terra, né? E a maioria dos elementos que estão no nosso corpo é barro, é água.
é oxigênio, vai putrefar, né? Igual alguns personagens da Bíblia que morreram, Jesus operou milagres e vieram à vida. Então, não fugindo desse raciocínio, a gente precisa ter os olhos no Senhor, pois os olhos do Senhor, Deus, está sobre os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O que Deus está nos ensinando aqui, mesmo que você se sinta, a gente se sinta injustiçado, que a gente não fomente vingança em nosso coração. Existe a justiça dos homens e existe a justiça de Deus, que mesmo que a justiça dos homens falhe, a justiça de Deus não falha. Os olhos de Deus e os seus ouvidos estão sempre atentos. Deus faz o impossível quando há uma pequena fé. Tá? E Deus não faz nada quando há uma pequena dúvida. E tudo é possível naquele que crê. Se você tem fé, se você crê em Deus, e outro detalhe que eu gostaria de falar, vou dar um exemplo. Você, por exemplo, quando a gente usava cheque, né, assim, que você dava um cheque para alguém, preferência, colocava o nome da pessoa que você quisesse, essa pessoa recebesse seu cheque. Porque senão você preenchia um cheque, assinava, se você não colocasse lá o destinatário, chamava esse cheque ao portador. Até se você perdesse aquele cheque, quem encontrasse na rua poderia usá-lo. Lembram disso? Pois bem, também no Pix, não tem que ter a chave do Pix, o endereço de quem você está enviando aquele valor. Se você colocar um número errado ali, CPF, ou número de telefone de quem você está enviando, aquele Pix vai para a pessoa errada. Para isso você tem que abrir a chave e mesmo assim o sistema bancário te confirma para ver se você é o destinatário, vai aparecer o nome lá de quem você está enviando o dinheiro. Ok. Então a Bíblia nos ensina que como foi Jesus Cristo, que Ele que morreu na cruz para nos salvar, as nossas orações têm que ser direcionadas a Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. É isso que eu queria falar nessa meditação de hoje. Que Deus abençoe e compartilhe e façam perguntas, tá bom? Fiquem com Deus.